Olá! Hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês como se pratica o teste Shapiro-Wilk para verificar se uma população-alvo, se ela segue a distribuição normal ou não. Vamos começar. Bom, aqui no slide está mostrando, que esse teste do Shapiro-Wilk ele foi proposto em 1975 e ele é baseado na estatística dada por precisamos calcular esse valor aqui, que é a variável W, na qual ela é determinada pela razão de b ao quadrado divididos por SS. E o que seria esse SS? Esse SS, na verdade, é o somatório de todos os pontos do seu conjunto de dados, Somatório de quê? Em relação a cada dado menos a média de todo o conjunto elevado ao quadrado. Esses valores, esses elementos x e y, são os valores da amostra ordenados, tá bom? Onde o primeiro elemento ele é referenciado como x1, ele é o menor elemento de todo o conjunto em análise. A constante b, então, ela é determinada de acordo com essa fórmula aqui mostrada, na qual a primeira ela é válida se o conjunto de dados ele tem número par de dados. Caso contrário, o B é calculado pela fórmula aqui embaixo, tá? Então, como é que o B é calculado? Na verdade, assumindo que o conjunto é par, então temos um somatório que vai do primeiro elemento até a metade do número de dados do conjunto, onde vamos ter este coeficiente A multiplicando x n menos i mais 1 menos o xi. E quem é este A? Esses valores A, na verdade, eles são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias da estatística de ordem de uma amostra de tamanho n, que segue a distribuição normal. A gente, para conseguir recuperar esses valores, precisamos nos referir a tabelas deste teste Shapiro-Wilk. Aqui está apresentado o algoritmo da estatística do teste. Então, primeiramente, precisamos ordenar as N observações da amostra. Depois, vamos ter que fazer o cálculo do SS, seguido pelo cálculo de B e depois pelo cálculo de W. E o passo seguinte é tomar a decisão. Nós só rejeitaremos a hipótese H0, que significa a hipótese nula, que por sua vez significa que os dados seguem a distribuição normal, considerando o nível de significância alfa se o p-valor ele for menor ou igual do que esse alfa. E quem é o p-valor? O p-valor, na verdade, vai ser o valor de W tabelado. Aqui vocês podem ver a tabela de Shapiro-Wilk, onde temos o N aqui, que significa o número de dados da sua amostra, e aqui, percorrendo as colunas, temos o nível de significância considerado. Para calcularmos esse p-valor, primeiramente devemos calcular o W calculado, e aí temos que olhar aqui nesta tabela, onde, por exemplo, se o nosso conjunto de dados tem 5 elementos, tá certo? Então, a gente vai ter que olhar aqui na tabela a linha 5 e vamos ter que procurar em qual intervalo se encaixa o valor de W calculado. Vamos supor que o valor de W é 0,85, tá? Então, o W ele vai se encontrar, para esse conjunto de dados de 5 elementos, vai se encontrar entre o valor 0,806 e 0,927, que está entre o nível de significância 0,1 e 0,5. Então, para este caso aqui, teríamos onde x0 vale 0,1 e o y0 vai valer 0,806, o x1 vai valer 0,5 e o y1 vai valer 0,927. O y vai ser o nosso próprio W calculado e aí precisamos fazer uma interpolação linear para determinar o valor do p-valor. Então, aqui segue o cálculo direto, a fórmula. Então, simplesmente o que eu fiz foi, pela equação aqui da interpolação linear, eu simplesmente isolei o x que corresponde ao p-valor e assim eu consigo determinar.
Se esse valor de x ele for menor do que o nível de significância que eu estou considerando para este teste, então aqui ele vai significar que a gente precisa rejeitar a hipótese H0 e os seus dados não seguem a distribuição normal. Agora, se esse valor x ele for maior do que o alfa, significa que o conjunto de dados em análise ele segue sim a distribuição normal. Aqui eu estou mostrando as tabelas, então essa tabela do teste significa, ela contém os valores de A, do parâmetro A. Então a gente vai olhar sempre aqui, por exemplo, quem é o N, ou seja, qual é o tamanho do conjunto da amostra, e aí com base nisso a gente consegue retirar esses valores de A calculados, que estão tabelados, né? Aqui também. E aqui é de acordo para a gente conseguir, conseguir determinar os limites do W calculado. Então, de acordo com o nível de significância e de acordo com o número de dados da sua amostra. Vamos então para um exemplo prático. Temos aqui um conjunto, né, de 10 medidas de peças. E queremos queremos classificar se esse conjunto de dados ele segue ou não a distribuição normal. Então, a nossa hipótese H0, a nossa hipótese nula, afirma que esses dados seguem sim a distribuição normal. Vamos checar isto na prática.